Olá pessoal, tudo bem? Nas próximas duas aulas nós vamos falar sobre cinética enzimática, um assunto que é bastante importante em bioquímica. Nós vamos testar a atividade de uma enzima em diferentes condições, para verificar a capacidade que ela tem de converter o seu substrato nos respectivos produtos. Nessas duas aulas, todos os experimentos que nós vamos realizar vão consistir de vários tubos e de várias etapas de reações. Vai ser muito importante que vocês acompanhem os protocolos experimentais através do livro didático ou do material disponibilizado pelo seu professor. Lembre-se sempre de fazer as suas anotações para que a gente possa interpretar os resultados de maneira mais eficiente. Vamos começar então a primeira parte dessa aula. Siga no vídeo e boa aula a todos! Muito bem, pessoal. Então, nessa e na próxima aula, nós vamos analisar a cinética enzimática de uma enzima bastante importante na indústria alimentícia. Essa enzima chama-se invertase e ela é responsável pela hidrólise da sacarose, que é o açúcar comum. Os produtos dessa reação são glucose e frutose livres. A invertase é uma enzima encontrada principalmente em micro-organismos, como, por exemplo, as leveduras. Ela pode realizar a hidrólise da sacarose numa temperatura média de 25 graus. Essa enzima também pode ser encontrada com o nome de sacarase, ou então com o nome de beta-frutofuranosidase. O nome comercial invertase se deve pelo fato da sacarose, quando analisada num equipamento chamado polarímetro, desviar o plano da luz polarizada para o lado direito. Portanto, a sacarose é uma molécula chamada destrógera. Em contrapartida, uma solução que tem a mistura de glucose e frutose livres, quando analisadas no polarímetro, vão desviar a luz polarizada para o lado esquerdo, sendo, portanto, uma solução levógera, que é o inverso do que acontece com uma solução de sacarose. A sacarose é um disacarídeo não redutor, uma vez que os carbonos anoméricos da unidade de glucose e também de frutose estão ligados através de uma ligação glicosídica. Portanto, não existe muta-rotação nessa molécula. Já o produto da hidrólise da sacarose, que é realizado pela ação da invertase, que vai hidrolisar a ligação glicosídica entre a glucose e a frutose, vai gerar monossacarídeos livres, ou seja, glucose livre e frutose livre. Esses dois monossacarídeos livres são chamados de redutores. A glucose, que é uma aldose, vai ter o seu carbono anomérico, seu carbono 1, livre. E também a frutose, que é uma cetose, vai ter o seu carbono 2, que é o seu carbono anomérico, livre também. Esses dois monossacarídeos podem, portanto, realizar o processo chamado de muta-rotação, que são, como eu já disse, chamadas de monossacarídeos redutores. Os monossacarídeos livres, tanto aldoses como cetoses, quando em meio alcalino, sofrem um rearranjo das duplas ligações presentes entre o carbono anomérico e o oxigênio. E ambas geram o mesmo composto, chamado de N-diol, que vai ter uma dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Essa característica nos permite quantificar a presença de açúcares redutores numa solução, utilizando a reação do DNS, que é o 3,5-dinitrosalicilato. O DNS, na sua forma mais oxidada, ou seja, com dois grupos nitro na posição 3 e 5, tem cor amarela. E quando colocado na presença de açúcares redutores na forma de N-diol, é reduzido para formar o 3-amino-5-nitrosalicilato, que tem cor laranja escura ou marrom. Para que essa reação de redução do DNS aconteça, é necessário temperatura elevada. Nessa primeira aula sobre cinética enzimática, nós vamos variar dois parâmetros da reação catalisada pela invertase. Primeiro, nós vamos ver qual é a influência da concentração da enzima na conversão da sacarose em açúcares redutores. Em seguida, nós vamos ver como o tempo de incubação influencia na quebra da sacarose para a formação dos produtos. Em ambos os casos, nós vamos acompanhar a formação dos açúcares redutores pela reação do DNS, utilizando espectrofotometria. Como eu já falei para vocês, os experimentos que serão realizados nessas duas aulas vão consistir de vários tubos de composições diferentes que serão submetidos a várias etapas de reação e de análise. É importante, portanto, prestar atenção e tomar nota de todas as etapas e dos resultados, para que a gente possa analisar os resultados e interpretar os dados de maneira mais eficiente. Antes de ir para o nosso primeiro experimento de hoje, eu preciso mostrar para vocês a tabela de composição dos tubos de ensaio que nós vamos utilizar. Então, para esse primeiro experimento, nós vamos usar 6 tubos de ensaio. Reparem que em todos os tubos nós vamos ter tampão acetato 50 milimolar, pH 4,7. Todos os tubos vão ter 1 ml dessa solução. Todos os tubos também vão ter a mesma quantidade de sacarose, 0,2 molar, que é o substrato da nossa enzima. Repare que, para cada um dos tubos, nós vamos ter quantidades diferentes da solução da enzima invertase. No tubo 1, nós não vamos colocar a enzima.
Portanto, não haverá conversão da sacarose em açúcares redutores. O nosso tubo 1, portanto, será o nosso tubo branco, que nós vamos usar para zerar a absorvância do espectrofotômetro quando nós formos fazer a leitura dos tubos. Repare ainda que, para completar o volume final de todos os tubos, em alguns deles são adicionadas quantidades diferentes de água destilada. Todos os tubos têm que ter volume final de 2,5 ml. Então vamos lá para a bancada para a gente realizar esse primeiro experimento de variação da concentração da enzima. Muito bem, pessoal. Então agora que vocês já viram qual que é a composição de cada um dos 6 tubos que nós vamos utilizar nesse experimento, eu quero mostrar para vocês como é que nós vamos proceder de agora em diante. Eu tenho aqui 2 banhos em temperaturas diferentes. Esse aqui está na temperatura de 25 graus, que é a temperatura que nós precisamos para que a enzima converta a sacarose nos produtos. E tem aqui um outro banho que está a 100 graus, na verdade próximo de 100 graus, é água fervendo, que é a temperatura necessária para que a gente realize a reação do DNS. Então nós vamos utilizar essas 2 temperaturas para realizar o experimento. A primeira para realizar a hidrólise da sacarose, utilizando a enzima sacarase, a invertase. E no banho-maria a 100 graus nós vamos fazer a reação do DNS. Tem que tomar muito cuidado para não se confundir e colocar os tubos na temperatura errada, na etapa errada, senão, obviamente, o teu experimento vai dar errado. Então eu deixei preparado aqui já, pessoal, os 6 tubos de ensaio que nós vamos utilizar, com todos os componentes que estavam naquela tabela, menos a enzima. Então aqui nós já colocamos o tampão acetato, pH 4,7, já colocamos a sacarose, conforme nos volumes que estavam na tabela, e o que falta a gente colocar agora é a enzima, colocar a invertase. Lembrando que a enzima é sempre a última adição nesses experimentos, uma vez que a hora que você coloca a enzima, a reação começa a se processar, então a gente coloca ela sempre por último, mais ou menos junto em todos os tubos. Então no tubo 1, que é o nosso tubo branco, não vai nada de invertase, não preciso colocar nada. No tubo 2 vai 0,1 ml. ml no tubo 2. No tubo 3 vai 0,2 ml da nossa enzima. No tubo 4 vai 0,4 ml. No tubo 5, 0,8. E no tubo 6, 1 ml da invertase. Então agora todos os tubos estão com a composição completa. A gente dá uma agitadinha, como sempre, para homogeneizar. E todos esses tubos agora vão ficar incubados a 25 graus por 5 minutos. Para que a reação da invertase se processe. Então vamos contar aqui 5 minutos. Muito bem, pessoal. Passados 5 minutos, podemos tirar nossos tubos da incubação. E o que nós vamos fazer agora é adicionar 1 ml da solução de DNS, do nosso reativo que vai dar a cor que a gente quer ver, em cada um dos tubos. Lembrando que quando a gente adiciona o DNS, pelo fato dele estar numa solução bastante alcalina, você imediatamente interrompe a reação enzimática. Prontinho. Todos os nossos tubos agora têm o reativo do DNS e esses tubos agora vão
Vamos agitar um pouquinho. Todos esses tubos agora vão a 100 graus por mais 5 minutos. Então, vamos colocar os tubos aqui. Vamos marcar o tempo. Vamos aguardar os 5 minutinhos, depois a gente prossegue com o experimento. Ok, pessoal, passados os 5 minutos de incubação a 100 graus, podemos tirar os tubos. Então vocês podem ver aqui a cor que fica, né, o DNS depois que ele é reduzido pelos açúcares redutores presentes na solução. Bom, o que falta a gente fazer agora é adicionar 6,5 ml de água em cada um desses tubos e depois levar para fazer a leitura no espectrofotômetro. Então vamos adicionar água. Prontinho. Todos os tubos já estão prontos. Nós vamos esperar mais uns 3, 4 minutinhos para eles esfriarem. E daí a gente já pode levar até o espectrofotômetro para fazer a leitura das absorbâncias. Ok? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui estão os tubos onde a gente realizou a variação da concentração da enzima. E agora falta a gente fazer a leitura das absorbâncias. Vocês já sabem como mexer no equipamento. A primeira coisa que tem que ser feita é verificar se o comprimento de onda que está selecionado é o comprimento que pede o protocolo. Nesse caso é 540 nanômetros, então está tudo certo ali. E a segunda coisa é zerar o equipamento com o tubo branco, que é o nosso tubo 1. Então, vamos dizer para o equipamento que esse tubo tem absorbância igual a 0. Ok? A partir de agora é só fazer a leitura dos demais tubos. Não esqueçam de anotar os resultados, que vão ser bastante importantes para a gente interpretar esses dados aqui depois. Tubo 2, absorbância de 0,255. Tubo 3. Absorbância de 0,508. Tubo 4. Absorbância 1,022. Tubo 5. Um 1,620. Essa variação na última casa não importa. E por último, o tubo 6. Absorbância igual a
1,766. Muito bem, pessoal. Então, esses são os dados para variação da concentração da enzima frente aos outros parâmetros estáveis na reação enzimática da invertase. Então, vamos ver como é que a gente interpreta agora esses resultados. Muito bem, pessoal. Realizado o nosso experimento e determinada a absorbância de cada um dos tubos, nós podemos fazer um gráfico relacionando a concentração da enzima que nós utilizamos em cada um dos tubos com a absorbância que indica a quantidade de açúcares redutores presentes em cada um dos tubos. Como vocês podem observar no gráfico, os pontos obtidos para esses 6 tubos que nós utilizamos formam um padrão linear, ou seja, nós podemos traçar uma linha de tendência que vai mostrar que quanto maior a concentração da enzima, maior será a absorbância, ou seja, maior será a quantidade de açúcares redutores presentes naquele tubo. Observem que nós sempre colocamos a variável do experimento no eixo das abscissas, no eixo x, e a absorbância sempre vai no eixo das ordenadas, no eixo y. Fica fácil entender essa relação linear, uma vez que, quanto mais enzimas presentes no meio, mais sítios ativos estarão disponíveis para converter o substrato em produto, ou seja, para realizar a hidrólise da sacarose. Quanto mais você aumenta a concentração da enzima, mais sacarose vai ser quebrada para formar açúcares redutores, considerando o mesmo intervalo de tempo de incubação, que foi de 5 minutos para todos esses tubos. Muito bem, pessoal. Nós vamos direto para o nosso segundo experimento, onde nós vamos realizar a variação do tempo de incubação. Ou seja, agora todos os tubos terão exatamente a mesma composição, mas nós vamos variar o tempo que cada um deles vai ficar incubado a 25 graus. Antes da gente ir para a bancada, entretanto, deixa eu mostrar para vocês a tabela de composição dos 5 tubos que nós vamos utilizar. Percebam então, pessoal, que em todos os tubos nós vamos ter 1 ml de tampão acetato, pH 4,7, água destilada, todos eles vão ter a mesma quantidade de sacarose, que é o nosso substrato, e todos eles vão ter agora a mesma quantidade da enzima, 0,2 ml, com exceção, novamente, do tubo 1, que vai ser o nosso tubo branco. O nosso tubo 1 não vai ficar incubado, assim como o tubo 2. No tubo 2, nós vamos colocar a enzima, mas imediatamente vamos interromper a reação adicionando o DNS, ou seja, o nosso tubo 2 vai ser o nosso tubo de tempo de incubação 0. O tubo 3 vai ficar incubado por 5 minutos, o tubo 4 por 10 minutos e o tubo 5 por 15 minutos. Então vamos lá para a bancada para realizar esse experimento. Ok, pessoal. Então, como vocês viram na tabela, para fazer o experimento de variação do tempo de incubação, nós vamos precisar de 5 tubos de ensaio e a composição de todos eles é igual, como vocês já viram. Então, todos os 5 já estão aqui preparados, exceto pela adição da enzima. Então, eu ainda não coloquei a enzima, mas todos os outros componentes já estão prontos em cada um dos tubos. Então, cada um dos tubos tem tampão acetato, pH 4,7, tem também o substrato, sacarose, e o que falta a gente adicionar é a invertase. Todos eles vão ter a mesma quantidade de invertase, 0,2 ml, exceto o tubo 1, que vai ser o nosso tubo branco. Então vamos colocar a invertase. Prontinho. Todos eles agora têm a invertase e o que nós vamos fazer imediatamente é colocar 1 ml de DNS no tubo 1 e no tubo 2. Então, no tubo 1 e no tubo 2, nós já vamos colocar o DNS. Lembrando que o tubo 2 vai ser o nosso tubo de tempo de reação igual a 0 minutos. Uma vez que nós adicionamos o DNS, a reação já parou de acontecer. O tubo 3, o tubo 4 e o tubo 5 vão ficar incubados a 25 graus, em tempos diferentes. Então vamos começar a marcar o tempo. O tubo 3 vai ficar incubado por 5 minutos, o tubo 4,
10 minutos e o tubo 5, 15 minutos. Assim que a gente tirar eles da incubação, nós já vamos adicionar o DNS para interromper a reação enzimática. Então vamos aguardar os 5 minutos do tubo 3. Ok, pessoal, então passados os primeiros 5 minutos, nós vamos tirar o tubo 3 da incubação e já vamos adicionar 1 ml da solução de DNS que vai interromper a reação. Prontinho. O tubo 4 e o tubo 5 ainda vão ficar ali incubados a 25 graus. O tubo 4 mais 5 minutos, total de 10 minutos, e o tubo 5 mais 10 minutos para fechar 15 minutos. Então vamos aguardar o tempo de cada um deles. Ok, pessoal, então passados os 10 minutos, vamos tirar o tubo 4 e adicionar 1 ml de DNS para interromper a reação. Ok. Só falta o nosso tubo 5, que vai ficar mais 5 minutos incubado. Então vamos aguardar. Ok. 15 minutos, vamos tirar o tubo 5, podemos parar o cronômetro e vamos colocar DNS no tubo 5, 1 ml. Interrompendo a reação. Muito bem, pessoal. Então agora, para que a reação de detecção dos açúcares redutores, né, dos produtos da reação da invertase, se processe por ação da redução do DNS, todos esses tubos vão a 100 graus por 5 minutos. Então vamos lá. Vamos botar os 5 minutos aqui e aguardar a reação do DNS se processar. Muito bem, 5 minutos a 100 graus, podemos tirar os tubos. Como vocês percebem, a cor do tubo mudou por causa da redução do DNS. E o que nós temos que fazer agora é adicionar 6 ml e meio de água em cada um desses tubos para depois fazer a leitura no espectrofotômetro. Então vamos adicionar água. Ok. Lembrando que os tubos têm que estar sempre bastante homogêneos, né, para fazer as leituras de espectrofotometria. Então a gente agita um pouquinho, depois a gente vai deixar esfriar e fazer a leitura no espectrofotômetro. Prontinho. Vamos deixar ele mais uns 3, 4 minutinhos aqui esfriando e vamos lá para o espectrofotômetro para determinar as absorbâncias de cada um desses tubos. Então aqui estão nossos 5 tubos relativos ao teste de variação de tempo de incubação, né? Lembrando que o nosso tubo 1 vai ser o nosso tubo branco, o tubo 2 é o nosso tubo de tempo zero, tubo 3 5 minutos, tubo 4 10 minutos e o tubo 5 15 minutos. Vamos determinar a absorbância de cada um deles, mas não sem antes zerar o equipamento com o tubo branco. Então, vamos ver, zerando o equipamento, dizer que a absorbância é igual a 0. Prontinho.
Sempre lembrar de limpar bem a cubeta. E vamos ver a absorvância do nosso tubo, que corresponde ao tempo zero de reação. Lembrando que esse tubo tem a sacarase, né, a invertase, e também tem o substrato, só que ele foi interrompido logo em seguida. A gente colocou o DNS logo em seguida que a gente adicionou a invertase. Então, a absorvância do tubo 2 é 0,040. Essa é a absorvância do nosso tempo zero de reação. Depois de 5 minutos, incubando a 25 graus, nós temos a absorvância agora do tubo 3, que vai ser igual a 0,522. Dez minutos de tempo de incubação, tubo 4. Zero vírgula 904. E depois de 15 minutos da reação enzimática a 25 graus Celsius e seguida pela determinação de açúcares redutores pelo método do DNS, nós temos a absorvância de 1,216 para o tubo 5. Ok, pessoal? Então anotem esses resultados e nós vamos interpretar esses dados lá no quadro nesse momento. Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, determinadas absorvâncias de cada um dos nossos tubos, nós podemos agora fazer uma relação entre o tempo de incubação e a quantidade de açúcares redutores produzidas para cada um desses tubos. Como vocês podem ver no gráfico, os pontos que a gente determinou também formam uma relação linear. Ou seja, quanto mais tempo você deixa a enzima atuando junto ao substrato, mais produto vai ser formado. Ou seja, mais açúcares redutores vão ser formados, a reação do DNS vai ficar cada vez mais forte. Percebam que o nosso tubo 2, que tinha tempo de incubação igual a zero, na verdade teve poucos segundos da reação da enzima invertase sobre o substrato. Por isso que ele teve absorvância um pouquinho acima do zero, uma vez que nesses poucos segundos em que a reação se processou, um pouco de açúcar redutor foi produzido, que foi detectado pela reação do DNS. Se você deixar um tempo de incubação mais longo para essa reação, vai chegar um momento em que todo o substrato vai ter sido consumido. Então vamos supor que a gente deixasse essa reação acontecer por um tempo maior, 30, 40, 60 minutos. Em determinado ponto, a absorvância iria se estabilizar, ou seja, não haveria mais produção de açúcares redutores, mesmo se você deixasse incubado por mais tempo, porque não haveria mais substrato para ser convertido pela invertase. Nesses dois experimentos da aula de hoje, nós variamos parâmetros da atividade enzimática que afetam a formação dos produtos de forma linear. Na próxima aula, nós vamos variar dois outros parâmetros que afetam de maneira bastante diferente a atividade enzimática. Também vamos falar sobre a equação de Michaelis-Menten e sobre a constante de Michaelis-Menten. Vamos ver o que ela significa e como que a gente pode determinar ela através da variação da concentração do substrato. Então não deixe de assistir a continuação dessa aula e até lá!